Olá, minhas irmãs e irmãos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Como é bom passar esse tempo na presença de Deus. Os versículos que vamos estudar hoje utilizam uma metáfora para tratar de um assunto muito precioso para nós cristãos, a generosidade. Então, vamos juntos nos dar esse pequeno presente e nos aconchegar nessa linda mensagem de carinho e bondade. Abra seu coração agora e vamos ao estudo. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 a 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Portanto, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Paulo escreve sua carta aos Gálatas em um momento de profunda crise de identidade na igreja primitiva, situada na região que hoje conhecemos como a Turquia Central. Aqueles novos cristãos, vindos de origens pagãs, estavam sendo pressionados a retornar a ritos antigos e leis rígidas que aprisionavam a alma em vez de libertá-la. O contexto histórico nos mostra que a Galácia era uma encruzilhada de culturas, onde a mensagem da graça parecia frágil diante do peso das tradições legais. Paulo, então, decide usar a linguagem da terra para explicar algo que transcende o tempo. A lei espiritual da semeadura e da colheita, que não depende de rituais, mas da disposição sincera do coração em servir ao próximo. A metáfora agrícola utilizada pelo apóstolo era a realidade diária de seus leitores. Naquela época, a sobrevivência dependia inteiramente do ciclo das chuvas e do cuidado com o solo. Ao falar sobre não se cansar de fazer o bem, Paulo está se dirigindo ao agricultor espiritual que muitas vezes olha para o seu campo e não vê resultados imediatos. Ele compreendia que o ato de semear a bondade exige uma força interior que não vem da motivação passageira, mas de uma convicção profunda de que o que é plantado no reino de Deus jamais se perde, mesmo que o broto demore a romper a crosta da terra. No primeiro século, a comunidade cristã enfrentava hostilidades constantes e a tentação de se isolar ou de endurecer o coração era imensa. O apóstolo enfatiza que a generosidade deve ser exercida enquanto temos tempo, uma expressão que no grego original remete ao kairos, o tempo oportuno de Deus e não apenas ao cronômetro humano. Ele incentiva os fiéis a perceberem que cada interação social, cada momento de auxílio e cada gesto de caridade é uma semente de eternidade lançada em solo temporal. Fazer o bem, no contexto da Galácia, era um ato de resistência contra o egoísmo e a divisão que tentavam destruir as pequenas congregações. O texto menciona especificamente os domésticos da fé, o que nos transporta para as reuniões nas casas onde a igreja nascia. Naquela estrutura social romana, a família e os agregados eram a base de tudo. E Paulo expande esse conceito para que todos os irmãos em Cristo se vissem como uma única família. Ele sabia que o cansaço mencionado no versículo não era apenas físico, mas um esgotamento da alma que ocorre quando damos muito de nós e recebemos pouco em troca do mundo. Por isso, a promessa da colheita a seu tempo serve como um bálsamo para quem se sente invisível em suas boas obras. A exortação para não desfalecer é um reconhecimento de que o caminho da bondade é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Historicamente, muitos cristãos daquela região sofriam perdas financeiras e sociais por sua fé, e a generosidade se tornava um desafio prático de sobrevivência mútua. Quando Paulo fala em ceifar, ele aponta para uma recompensa que é, ao mesmo tempo, presente e futura, garantindo que a justiça divina observa cada grão de amor depositado no caminho alheio. O bem feito ao outro é, em última análise, um investimento que glorifica o Criador e transforma a natureza de quem o pratica. Entender essa passagem requer olhar para o campo da nossa própria vida
e identificar onde o solo parece seco. Muitas vezes, paramos de plantar porque focamos na escassez ao redor, esquecendo que o dono da seara é quem garante o crescimento. A generosidade cristã descrita por Paulo não é um fardo, mas um privilégio de cooperar com o plano divino de restauração. É saber que, ao estender a mão, estamos sendo os canais por onde a providência alcança aqueles que estão em necessidade, fortalecendo os laços da nossa família espiritual e testemunhando a luz em meio às sombras. A constância é a virtude que Paulo mais exalta aqui, pois ele sabe que a colheita exige paciência e proteção da semente contra as pragas da amargura e do desânimo. Na Galácia antiga, uma colheita perdida significava fome e desespero. Na vida espiritual, deixar de fazer o bem significa empobrecer a própria alma. Por isso, a instrução é direta e prática. Enquanto houver oportunidade, que a nossa marca no mundo seja a doação e o auxílio. Essa disposição transforma o ambiente ao nosso redor e prepara o nosso próprio caráter para as bênçãos que estão reservadas para aqueles que permanecem firmes. Olhando para a trajetória de Paulo, percebemos que ele mesmo viveu essa semeadura em meio a naufrágios, prisões e açoites, nunca permitindo que o cansaço vencesse a sua missão. Ele escreve com a autoridade de quem plantou igrejas em solos áridos e viu vidas serem transformadas pela persistência no amor. A mensagem aos Gálatas é um eco que chega até nós, lembrando que a nossa generosidade é o reflexo mais nítido da face de Cristo na terra. Não somos chamados para colher onde não plantamos, mas sim para sermos semeadores incansáveis da luz que recebemos. O tempo da colheita é um mistério guardado pela soberania divina, e isso nos retira o peso de controlar os resultados. Nossa responsabilidade é apenas o cuidado com o plantio e a vigilância para que as ervas daninhas do orgulho não sufoquem a nossa semente. Quando agimos com bondade para com todos, estamos afirmando que cremos em um propósito maior do que as circunstâncias atuais sugerem. A história da igreja é escrita por homens e mulheres que, mesmo exaustos, decidiram lançar mais uma semente, confiando que o orvalho do céu faria o resto. A verdadeira grandeza da alma cristã se manifesta quando escolhemos ser generosos em tempos de escassez, seja ela de recursos, de tempo ou de afeto. Paulo nos convida a sermos arquitetos de um novo tempo, onde o sucesso não é medido pelo que acumulamos, mas pelo que distribuímos. Essa é a essência do ensinamento bíblico sobre o bem. Ele é uma fonte que se renova quanto mais é utilizada. Que possamos olhar para o exemplo da igreja primitiva e encontrar a mesma disposição para sustentar uns aos outros, sem que o desânimo encontre morada em nosso espírito. Ao refletirmos sobre o solo em que temos colocado nossas energias, percebemos que a promessa de Deus é um compromisso firmado com a verdade. A semente do bem possui uma vida própria que germina no silêncio, longe dos nossos olhos, mas sob o olhar atento do Pai. Portanto, que a nossa jornada seja marcada por essa entrega constante e por essa esperança que não se apaga diante das dificuldades do percurso. O reino de Deus é feito desses pequenos atos de amor que, somados, formam a grande colheita da paz e da salvação que todos buscamos. Agora, diante desta mensagem de esperança e compromisso com o próximo, convido você a silenciar os pensamentos externos e as preocupações que tentam roubar a sua paz. Vamos elevar o nosso pensamento e abrir o coração para um momento de conexão profunda, buscando em Deus o vigor necessário para continuar semeando, mesmo quando o cansaço bater à porta. Unamos nossas intenções agora e busquemos a presença do Pai através da oração, pedindo que Ele renove nossas forças e nos guie no caminho da generosidade sincera e do amor fraternal. Pai de amor e fonte de toda a bondade,
Aproximamo-nos de Ti com o coração aberto e a alma sedenta da Tua orientação. Reconhecemos que, muitas vezes, o cansaço tenta se estabelecer em nossos passos e a sombra da dúvida insiste em nos dizer que nossos esforços são em vão. Mas hoje, guiados pela Tua palavra, pedimos que renoves em nós a disposição de ser semeadores constantes. Que cada gesto de carinho, cada palavra de apoio e cada ato de auxílio seja depositado no solo da vida com a confiança de quem sabe que Tu és o Senhor da colheita. Não permitas que o egoísmo do mundo endureça nossa sensibilidade, mas faz-nos instrumentos de Tua paz em todos os lugares. Dá-nos a sabedoria para identificar as oportunidades que surgem diante de nós, o tempo oportuno para estender a mão e o discernimento para cuidar especialmente daqueles que compartilham conosco a caminhada na fé. Que a nossa generosidade não seja um fardo, mas a expressão natural do amor que recebemos de Ti. Quando o desânimo bater a porta e o campo parecer seco, lembra-nos de que a semente que plantamos com dedicação florescerá no tempo que Tu determinaste. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que o bem é uma força que transforma, restaura e une os corações em um só propósito de serviço e fraternidade. Retira de nós a pressa por resultados imediatos e ensina-nos a descansar na Tua fidelidade. Que possamos ser persistentes na prática da justiça e na busca pela harmonia, sabendo que nenhum grão de bondade cai por terra sem que Teu olhar o acompanhe. Sustenta as nossas mãos do trabalho diário e guarda o nosso espírito contra a amargura. Que ao final de cada dia tenhamos a paz de quem semeou o melhor que possuía, confiando que o orvalho da Tua graça fará germinar frutos de esperança para todos ao nosso redor. Que o Teu nome seja honrado em cada ação nossa. Amém. Concluímos este estudo bíblico com esta mensagem de encorajamento, para que você perceba a beleza contida em cada pequena ação do seu dia. Como mentor nesta jornada, quero que você entenda que o convite de Paulo não é um fardo teórico, mas um mapa prático para uma vida com propósito e paz. Muitas vezes acordamos sentindo que o mundo exige demais de nós e que a nossa bondade é um recurso escasso que ninguém parece notar. No entanto, a verdade espiritual é que cada palavra de incentivo que você oferece a um colega de trabalho ou cada minuto de escuta que você dedica a um familiar são sementes de um valor inestimável. A colheita que o apóstolo promete não é uma loteria, é uma garantia fundamentada na fidelidade do Criador, que observa com atenção o que o olho humano muitas vezes ignora. Pense na sua rotina como o solo fértil que discutimos. Ser generoso não significa necessariamente realizar grandes feitos heróicos que serão noticiados, mas sim manter a integridade do seu caráter quando a pressão para ser egoísta aumenta. Na vida prática, isso se traduz em escolher a paciência no trânsito, em ser honesto mesmo quando a mentira parece mais fácil e em oferecer o seu melhor trabalho mesmo quando o reconhecimento demora a chegar. Essas são as sementes que, com o tempo, formam a estrutura de uma vida respeitada e de uma consciência tranquila. Você não está apenas ajudando os outros, você está construindo o seu próprio legado através da repetição consciente do bem. Muitas pessoas desistem justamente quando estão prestes a ver o primeiro broto de mudança em suas vidas. O desânimo é o maior inimigo do semeador e ele costuma sussurrar que o seu esforço não faz diferença em um mundo tão duro. Eu convido você a silenciar essa voz negativa e focar na oportunidade que o hoje oferece. Se você tem um fôlego de vida, você tem as ferramentas para mudar a atmosfera ao seu redor. A generosidade é contagiosa. Quando você decide ser aquele que semeia a luz, você acaba iluminando o caminho de todos que cruzam a sua história.
Não espere pelas condições perfeitas para agir. A semente mais resiliente é aquela que cresce, apesar das dificuldades e da falta de chuva. Leve este ensinamento para a sua casa e para as suas conversas. Trate a sua família como os domésticos da fé que merecem o seu melhor sorriso e a sua maior atenção. A prática da bondade começa no silêncio do lar e se expande para as ruas através da sua postura diante dos desafios. Lembre-se de que a colheita virá a seu tempo e no momento em que você mais precisar de um amparo, os frutos da sua semeadura estarão lá para sustentá-lo. Mantenha os olhos fixos no horizonte da esperança e não permita que as tempestades passageiras roubem a sua semente. Você foi chamado para ser um canal de bondade, e essa é a função mais nobre que podemos exercer enquanto caminhamos por aqui. Acredite que o bem que você faz hoje está criando uma realidade melhor para o seu amanhã. Não olhe para trás com pesar pelas vezes em que não foi compreendido, mas olhe para frente com a certeza de que a justiça é um princípio real. A jornada de uma pessoa generosa é marcada por essa confiança na providência divina. Continue plantando, continue cuidando e, acima de tudo, continue amando com a mesma intensidade com que você deseja ser acolhido pelo Pai. O mundo pode parecer árido, mas o seu coração pode ser a nascente que rega o deserto alheio, transformando a dor em esperança através da sua constante dedicação ao próximo e ao bem comum. Se este estudo tocou seu coração, convido você a se unir à nossa comunidade. Sua inscrição e o seu like são fundamentais para que o algoritmo entenda a relevância desta mensagem e nos ajude a alcançar mais lares que precisam de esperança. Se você nos acompanhou até o fim, escreva amém nos comentários. Eu adoraria saber quem caminhou conosco nesta reflexão. Compartilhe este vídeo com alguém especial que também aprecia estudos bíblicos, para que nossa família cresça em fé e conhecimento. Muito obrigado pela sua generosa companhia hoje e lembre-se, Deus está sempre com você.